Moro num prédio, num condomínio e descobri que estou com a documentação da minha propriedade irregular. Só contrato de compra e venda, não estou com a minha matrícula, a minha escritura de propriedade individualizada. Como que eu faço para regularizar? A live de hoje, eu e a Fran vamos falar sobre isso. Esperando aqui a Fran entrar, já está entrando aqui para a gente conversar sobre condomínios, condomínios residenciais, condomínios comerciais, seja vertical ou horizontal. Então, quem mora, quem tem uma propriedade assim e não está com a documentação em dia, precisa descobrir como é que é o caminho para regularizar também. Vamos ver aqui por que a Fran não entrou ainda. Bom, enquanto a Fran vai entrando, eu vou começar a contar, né, alguns casos que a gente tem recebido aqui na Telos de condomínios que estão em situação irregular. Então, qual é o primeiro ponto a se observar? Quando que está irregular, né? Acho que essa é a grande dúvida, a grande pergunta que precisa ser respondida. Peraí. Então, quando que a gente sabe que está com uma propriedade, uma situação irregular? Seja um prédio, seja um condomínio horizontal. A situação ela é muito parecida com as residências, né, edificações unifamiliares. Mas, já que a Fran entrou agora, então vou dar as boas-vindas. Oi, Fran. Oi, Carol, boa noite para todo mundo. Hoje o Instagram resolveu me boicotar, tive que pedir para entrar 2 vezes. Ah, que bom que deu certo. Diz que quando a gente vai falar sobre algum assunto muito importante, né, a internet às vezes dá uma travadinha, né? As minhas amigas astrólogas me disseram, não sei se Mercúrio ainda está retrógrado, né? Mas a tecnologia tende a ficar um pouco mais difícil nesses períodos. Exatamente, é. Eu estava começando a falar aqui sobre os condomínios, né? Condomínios verticais, horizontais, seja ele para fins residenciais, comerciais, até institucionais. Quando que o proprietário identifica que tem uma irregularidade na propriedade, né? Quais são os gatilhos, né? Quais são os sinais que vão mostrar para quem hoje é dono de um apartamento, por exemplo, ou de uma casa num condomínio, que tem alguma coisa errada. Bom, a gente tem alguns detalhes que a gente pode observar, né? Sempre que a gente está falando de um condomínio, de uma edificação multifamiliar, a gente deve atender alguns requisitos na legislação. A questão da segurança contra incêndio é um deles aqui. Então, se você está, né, no seu condomínio e você percebe que o seu condomínio não tem, né, o alvará definitivo ali de proteção contra incêndio, isso já é um indício de que a obra não está legalizada. Porque o habite, ele é um dos documentos necessários para a emissão de alvará do Corpo de Bombeiros. O local adequado de depósito de lixo também, né? A gente tem uma legislação que a gente precisa seguir. O depósito de lixo, ele não pode estar sob a calçada, né? Ele tem que ter um local ali para a gente abrigar as lixeiras. Normalmente nos condomínios são aquelas lixeiras de plástico bem grandes, assim, que tu abre elas assim. Esse também é um sinal indicativo. Se a documentação, né, você pode perguntar, caso o seu prédio tenha síndico, né, ou alguma empresa de síndicos especializados, você pode perguntar qual é a documentação do seu apartamento, né? Porque o prédio em si, quando a gente está falando de condomínio vertical, o prédio em si, ele tem um habite.
E ele vai ter uma matrícula do terreno todo, mas ele vai ter as matrículas individuais dos apartamentos, né? Então, por exemplo, se a Carol mora no 504 e eu moro no 201, a Carol vai ter uma documentação do apartamento dela e eu vou ter uma documentação do meu apartamento. Isso também acontece em condomínios horizontais multifamiliares, né? A casa 10 vai ter ali a sua documentação da casa 10 e a casa 5 vai ter a documentação dela. Essas documentações, elas são individualizadas. Quando a gente está falando de condomínios de serviço, né, comércio e serviço, isso também acontece dessa forma. Se a gente está falando de um edifício, né, uma edificação vertical de salas comerciais e de serviço, vai ter um PPCI, né, um alvará de proteção contra incêndio para o prédio todo, e ele vai falar sobre as áreas comuns, né, então sobre a rota de saída de emergência, sobre os extintores no corredor. E o fato de ter um alvará ou não na sua sala para sua ocupação, que daí vai variar, né? Tem serviços que não precisa. Outros precisam, né? Quando há algum depósito de algum determinado tipo de material, aí isso vai ser um documento lá só do teu negócio. Mas o prédio em si, as áreas comuns, precisam ter. Quando a gente está falando de algumas configurações horizontais de condomínios de serviço, a gente também precisa ter, porque precisa haver uma rota de fuga, né? Em caso de incêndio ou algum acontecimento desse tipo na edificação. Então, esses são alguns detalhes que você pode observar. É muito importante quem vai locar, comprar uma sala para colocar o seu negócio, solicitar essas documentações, porque essas documentações são importantíssimas para o Habite. Lembrando, eu vou trazer um exemplo aqui. Quando vocês compram, né, algum espaço, vocês precisam verificar se aquele local, pela legislação, permite o uso que você quer implantar ali. Ah, eu quero comprar uma sala comercial para colocar um pet shop. Então você precisa saber se o KNAI lá, né, de higienização de animais é permitido naquela localização. Para que você verifique, junto quando você for verificar isso, você já aproveita e pede para o responsável pela edificação, né, a documentação. Então, assim, eu gostaria de saber, né, qual é a documentação que a sala tem ou que o apartamento tem, se o prédio tem habite, se o prédio tem alvará de proteção contra incêndio. Os bombeiros pedem que o alvará fique visível logo na entrada, ali no hall de entrada do prédio, por exemplo. Esses são alguns indícios, Carol. Então tem essas questões que são bem físicas, né, Fran, que a gente consegue entrando na edificação, no condomínio, observar. Mas também tem a questão documental. Que documento existe que comprova essa propriedade? É um contrato de compra e venda? É uma escritura de posse? Ou é uma matrícula com vários proprietários ali, com essa divisão por exemplo, desse condomínio em frações ideais? A parte documental também dá pistas, né, do tipo de irregularidade que existe. A gente está falando, né, de uma forma muito geral, mas existe duas formas do imóvel estar irregular. A primeira seria o terreno, né, a propriedade do terreno, ela não está devidamente documentada e organizada no nome do real proprietário, ou a edificação, né? Então, a edificação, o prédio, casa, o que está construído, precisa passar por um licenciamento dentro da prefeitura para ser construído. E quando não passou por esse licenciamento, ele é considerado irregular e precisa passar por um processo de legalização também, com análise de projeto, com vistorias da prefeitura, tramitar nos órgãos que precisam. Às vezes é somente na prefeitura e na vigilância, às vezes tem que passar por outros órgãos aí para aprovação, como a Floran, né, Fran, a SPU,
que é a parte IFAM. de área de marinha, o IFAM. Então, aonde os bombeiros, né, como a Fran trouxe antes. Então, essa edificação ela precisa passar por essas aprovações para que no final seja emitida essa certidão de habite-se, que é o documento que vai ir a registro depois na matrícula do imóvel. Aqui em Florianópolis, aqui na região, se fala muito na escritura, né, escritura pública, a escritura de propriedade. O que importa mesmo é que nesse documento que é emitido pelo registro de imóveis, esteja ali o número de matrícula do imóvel. É a certidão de nascimento das nossas propriedades, né? Então, é importantíssimo que quem hoje tem um imóvel e está na dúvida, verifica a documentação que tem, verifica o local, se tem esses indícios, né, de que talvez esteja irregular e converse com quem mora há mais tempo ou de quem comprou, síndico, para descobrir a real situação. E o próximo passo, né? O que fazer quando descobriu que o seu imóvel, o seu apartamento, vamos falar no apartamento, né? Está numa situação, está irregular. Só tem o contrato de compra e venda e descobri que não foi aprovado o projeto. Aqui em Floripa tem inúmeros casos como esse, inúmeros prédios, né? Inclusive a gente tem alguns processos assim sendo regularizados aqui pela Telos. Qual é o passo a passo para iniciar uma regularização? Acho que isso também é importante saber, junto com os riscos de continuar com o imóvel numa situação irregular, né? A gente pode começar falando, né, de ter um diagnóstico bem preciso do que precisa ser feito, né, Fran? Eu só vou pontuar, Carol, eu não quis te interromper, mas quando a gente fala de condomínios multifamiliares, a gente sabe que existe uma parcela da população que vem morar em Floripa ou que mora aqui, mas está procurando um outro lugar, que se sente mais à vontade, mais seguro de comprar uma casa dentro de um condomínio multifamiliar horizontal, né? E a gente sabe que tem vários e de todos os tamanhos aqui em Floripa. Mas é muito importante entender que para um condomínio horizontal estar legalizado, precisa haver aprovação na prefeitura. Então tem que se aprovar aquele projeto de condomínio horizontal de casas na prefeitura, né? Ou o parcelamento de solo para fins de condomínio. Então é muito importante tomar esse cuidado quando vocês forem adquirir imóveis em condomínios multifamiliares. E Mas quando não foi feito, tem como regularizar também essa situação, né? Então é possível corrigir o que não foi feito certinho lá no passado. isso. E como que a gente começa corrigindo isso, né? A Carol falou do diagnóstico assertivo, né? Porque o que que acontece? Nesse momento, por exemplo, nós temos 3 condomínios multifamiliares horizontais em andamento aqui em fase de documentação dentro da empresa. Cada um deles tem a sua peculiaridade. Então, tem um que já tem projeto aprovado na prefeitura, mas nunca foi dado seguimento na individualização das matrículas. Tem outro que não tem projeto aprovado, não tem individualização nas matrículas, apenas consta na matrícula 3 proprietários. E tem um outro que não tem nem o documento de propriedade, nem a matrícula. Então, são 3 situações bem diferentes. E essas 3 situações diferentes geram processos diferentes, né? Gera documentação diferente. O tempo que a equipe se envolve nesses projetos é diferente. E os órgãos pelos quais eles vão tramitar também são diferentes. Então, o primeiro passo, seja para uma legalização de condomínio horizontal ou vertical, que é o caso dos edifícios, dos apartamentos, o primeiro passo é um diagnóstico assertivo. Porque no caso dos edifícios verticais, que são os apartamentos, pode ser que o teu edifício ele já esteja ok nos bombeiros, faltando apenas o habite. E aí os bombeiros ficam te notificando, o teu síndico, o teu prédio. E aí, quando que tu vai apresentar o habite? Esse é um caso. Pode ser que o teu prédio não tenha documentação nenhuma, nem do terreno, nem da edificação, nem no corpo de bombeiros. E aí o risco é maior, porque pode a qualquer momento
vir uma autuação, seja do Corpo de Bombeiros, seja da Prefeitura, seja da Vigilância Sanitária. E se o seu prédio tem mais de 10 apartamentos, você vai precisar também tramitar na Floran, né? A gente vai precisar tramitar lá dentro desse órgão. Então, assim, não existe receita de bolo na regularização e na legalização. O que existe é uma análise da documentação que existe, da edificação, da situação documental, para que a gente possa desenhar o caminho. Porque o caminho, ele pode ser mais longo, que vai ser o caso de tramitar em mais órgãos, e ele pode ser mais curto, que é o caso de quem já tem projeto aprovado e falta só fazer a individualização das matrículas. Então, por isso que o primeiro passo é um diagnóstico, né? É aquele clichê de o importante é fazer a pergunta certa, né? Então, a gente precisa fazer as perguntas certas para que a gente chegue ali e desenhe esse caminho até a legalização 100% do condomínio. A gente está num movimento aqui na Telos de conscientização, né, das pessoas, dos proprietários, que não deixe virar uma urgência para resolver a questão da irregularidade. Porque na hora que precisa vender, por exemplo, se descobre que não consegue vender financiado pelo banco, e daí tem pressa para a regularização acontecer, e a regularização tem os seus tempos, né? Tem os seus prazos de aprovação, tem o prazo da empresa de elaborar os projetos e a documentação necessária, e tem o prazo do órgão público de fazer as suas análises e considerações. Então, dificilmente a gente vai estar falando num processo de regularização que dure menos de 6 meses. A gente está falando aí, possivelmente, em processos que levam um ano, né, para um pouquinho menos, um pouco mais, porque é um processo muito sério de análise que até o técnico da prefeitura e dos demais órgãos tem que fazer da edificação, do condomínio, do loteamento, do que estiver sendo regularizado. Então, é importante que quem está com o imóvel regular e está desconfiado, vá buscar informações, comece a mobilizar os vizinhos, porque são regularizações coletivas. As empresas que trabalham com isso, nós, da Telos, por exemplo, a gente tem habilidades, né, em conversar, fazer reuniões com o coletivo, explicar os processos e poder encaminhar a solução. Então, é melhor começar a resolver antes que vire um problema. E como a gente está falando de ambientes coletivos, né? Agora eu quero falar com o síndico, né? Vocês que são pessoas que estão responsáveis por essas edificações e também atuam ali, né, como mediadores de conflito muitas vezes. Muitas vezes pode ser um morador pode estar precisando muito dessa documentação de legalização. E aí a urgência deste morador e não se consegue resolver isso, né? Diferente de uma casa, quando o proprietário tem a urgência, ele bate aqui na nossa porta e a gente vai dar o caminho para ele e nós vamos resolver. Agora, quando a gente está falando de uma edificação coletiva, a urgência pode ser de um, mas a gente precisa tratar a edificação como um todo, né? A gente não consegue regularizar um apartamento, né? A gente não consegue regularizar a situação de uma casa dentro do condomínio. Claro que tudo isso vai depender desse diagnóstico bem assertivo, olhando caso a caso. Muitas vezes a gente precisa fazer uma vistoria técnica na edificação antes, né? A gente já fez em vários dos nossos clientes vistorias antes, até para poder entender o histórico da edificação. Tem muitas edificações que nasceram para ser uma coisa, mas com o passar do tempo foram se transformando, viraram outra coisa, né? Tinha salão de festas, hoje não tem mais. Tinha depósito, hoje não tem mais. Tinha um pátio no apartamento do térreo, já cobriram, já botaram um telhado. Então, assim, a gente precisa analisar bem esses detalhes, porque existe legislação para todos os casos e para todos os problemas. Só que cada uma vai ser aplicada de uma forma. Hoje à tarde eu estava em reunião na prefeitura com uma das analistas
E aí eu falei para ela, existe essa possibilidade, mas não dá por causa disso. Existe essa possibilidade, mas não dá por causa disso. Eu só vejo esse caminho aqui para essa situação. E ela olhou para mim, ela disse: "Pois é, acho que dessas opções que a gente tem, a gente vai ter que escolher esse aqui, porque é o mais viável." Então, às vezes, por mais que a gente tenha 3, 4 caminhos, a gente precisa escolher aquele que é mais viável para a situação do condomínio de vocês, né? E para poder beneficiar sempre o coletivo ali. Era essa pergunta que eu ia trazer, né? Ah, meu prédio não foi construído como pede a legislação. Então, a Fran já respondeu isso, né? Então, existem caminhos que flexibilizam alguns pontos, não é tudo, mas maioria das edificações que estão construídas é possível passar pelo processo de legalização aí e não correr riscos, né? De ações demolitórias, que é o que a gente não quer, ninguém quer uma ação demolitória. Mas esse risco é real, ele não é aquilo que muitas vezes a gente escuta, né? Mas sempre foi assim. Não, né? Na verdade, existe uma legislação e as edificações precisam atender o que pede. Se construiu uma casa, se construiu um prédio, né? Uma casa dentro de um condomínio, pegou um alvará de obra, é preciso tirar o habite. Não pode, não termina o processo no alvará de obra, né? Então, quando finalizou a construção, tem que dar a sequência, tem que proceder com o habite e depois fazer as devidas averbações aí na matrícula do imóvel. A gente recebe diferentes casos, diferentes dores, né? Diferentes necessidades. E até por isso a gente traz as lives aqui, né, num movimento nosso de poder compartilhar com as pessoas e tornar esse assunto de conhecimento, né? Porque apesar de ser técnico, com um viés jurídico, porque tem sempre, né, alguma legislação envolvida, isso todo mundo precisa saber. A lei ela está disponível para todos e a gente está falando sobre isso para que vocês saibam o que fazer no caso de ter um imóvel que não está aí com a documentação organizada. Então aproveite e mande essa live, mande esse vídeo aí para quem você conhece e que pode estar numa situação perigosa, né, de um imóvel que não está legalizado. Para ter uma ideia, né, eu vou dizer assim, eu vou fazer um chute direcionado, né? A cada 10 imóveis em Florianópolis, 8 devem estar precisando aí regularizar alguma coisa. Então, muitas pessoas que vocês conhecem possivelmente estão nessa situação. E eu sei que muitas vezes as pessoas vão perguntar, né, Carol? Ah, tá, tudo bem, mas já entendi que eu preciso observar algumas coisas, preciso perguntar algumas coisas para o meu síndico. Vocês vão fazer um diagnóstico mostrando todo o caminho que tem que se seguir, mas que caminho é esse, né? A legalização de condomínios, ela é parecida em muitos aspectos com a legalização de casas. A gente vai precisar fazer um projeto arquitetônico, a gente vai precisar medir todo o prédio, né? Todas as dependências do condomínio, no caso do condomínio ser horizontal. É importante todos esses levantamentos. A gente vai precisar tirar foto, a gente vai precisar gravar vídeo, a gente vai precisar produzir o projeto hidrossanitário, né? Que a gente vive batendo na tecla aqui. É importantíssimo. Não existe aprovação de projeto habite sem projeto hidrossanitário, principalmente na atual situação que a gente vive, que é a questão ambiental. Então, o tratamento de esgoto ele é muito importante. E também a questão do abastecimento de água, né? Principalmente aquelas edificações que não estão ligadas à rede das concessionárias de distribuição de água. Então, é importante a gente olhar para isso, é saúde. Além disso, é nesse momento que o condomínio difere da residência, porque na residência a gente trata só desses dois projetos. No condomínio, a gente vai precisar tratar do projeto de proteção contra incêndio, né? Então, assim, se hoje o seu condomínio ali acontece uma fatalidade de um incêndio no seu apartamento,
né? Você tem à sua disposição ali os dispositivos distintores, por exemplo, né, para tentar conter esse fogo. Ah, mas ok, não sei, não dá para conter, não consigo chamar ninguém. É importantíssimo ter uma brigada de incêndio, né? Brigadistas, assim, que saibam manusear ali o extintor. A rota de fuga também, a escada precisa estar com o corrimão adequado para que num eventual incêndio as pessoas saem correndo com muita pressa. Então, para que essa escada seja segura, para que ela esteja nas distâncias seguras ali da rota de fuga. Então, o projeto do Corpo de Bombeiros, ele vai falar sobre isso, sobre a sua segurança no caso de um sinistro desses. A Floran, como eu falei, acima de 10 unidades, a gente precisa tramitar o licenciamento ambiental na Floran, justamente pelo impacto que tem essa edificação de mais de 10 unidades. E a gente também tem, em casos muito específicos, se essas edificações estiverem numa área considerada patrimônio histórico, a gente também vai precisar passar lá pelo IPHAN, né, para que o IPHAN dê o parecer dele sobre aquela edificação e a gente consiga colocar isso junto no processo. Áreas de marinha. Se a legislação do município permitir a ocupação daquela área, se essa edificação não estiver em cima de uma área de APP, de uma área de ZIP, de uma área de unidade de conservação, que são as áreas que aqui Florianópolis limita o uso, a gente consegue fazer a regularização lá na SPU também, através de um RIP, né, que é o registro lá na SPU, para que você possa ter a documentação dessa edificação também 100%. Então, não significa que é porque está em área de marinha que não vai dar para fazer, mas por isso que o diagnóstico é extremamente importante, porque daí a gente vai mostrar para vocês exatamente todas essas fases, né? Numa assembleia de condomínio, por exemplo, a gente já participou de várias. Então, esse é o passo a passo, é por onde o processo tramita. Lembrando, cada órgão desses tem o seu número de protocolo, então a gente vai colecionando aprovações, né? Até que lá, quando a gente tiver todas, a gente entrega para a prefeitura, que é a última que dá a aprovação dela, para que a gente possa ter o habite emitido. E aí, com o habite emitido, a gente dá andamento lá no registro de imóveis, no que a gente chama de incorporação, que é essa individualização das matrículas, né? A definição das áreas comuns, das áreas privativas. Como eu falei para vocês, as vagas de garagem em condomínios, elas podem ser tratadas como áreas privativas isoladas. Então, eu não tenho carro, mas a Carol tem 2 e está precisando de mais uma vaga de garagem, eu posso vender a minha vaga de garagem para a Carol, né? Então, isso se torna um ativo financeiro. Por isso, a importância da legalização das edificações. Então, se você está assistindo a live agora ou está nos ouvindo pelo Spotify, porque também estamos no Spotify, se você está nos assistindo pelo YouTube, também a Telos também está lá. Envia o nosso link para o síndico do seu condomínio, para que ele fique por dentro desses assuntos também. E se ele tiver alguma dúvida, se a equipe dele tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco. Vai ser um prazer esclarecer a dúvida de vocês. Como a Carol estava falando, um dos intuitos da Telos é conscientizar, é levar informação para as pessoas, porque quanto mais pessoas informadas nós tivermos, melhores cidades nós teremos. Exatamente. E é essa a nossa missão. Estamos resolvendo o passado das cidades para garantir o futuro das pessoas. Acho que a gente trouxe bastante conteúdo hoje, tem muito a falar sobre condomínios. Possivelmente a gente vai trabalhar com isso em outros momentos também por aqui. Mas acho que por hoje eu estou super satisfeita, Fran. Eu também estou satisfeita, acho que é isso. Hoje, inclusive, agora um pouquinho antes da live, um amigo muito querido me chamou, né, perguntando se podia passar o nosso contato para um síndico de uma edificação aqui do Campeche. Então, estamos à disposição. Fiquem à vontade de compartilhar nossos contatos, compartilhar nossas redes sociais com as pessoas. E se você tem aquele assunto que a gente ainda não abordou aqui,
que a gente ainda não trouxe, nos manda também, ou aqui no direct, ou pode chamar no WhatsApp, dá uma sugestão, traz a tua dúvida, porque a tua dúvida pode ser a dúvida de mais pessoas e a gente consegue trazer aqui um conteúdo muito legal para vocês. E lembrando que a gente auxilia os proprietários, né, os síndicos, administradores de condomínio, mas também quem constrói, quem projeta, advogados que ajudam nessas questões jurídicas aí. Então a gente está a postos aqui para ajudar todo mundo que precisa regularizar o seu imóvel. E vou aproveitar e deixar o meu beijo, meu tchau. E hoje, que é dia 5 de março, né, já vamos começar a comemorar aí a primeira live do mês das mulheres. Teremos muitos assuntos interessantes por aqui esse mês. É verdade. E encerramos fevereiro com o aniversário de 3 anos da Telos, né? A Telos comemorou seus 3 anos ali no dia 27 de fevereiro. E agora estamos iniciando o mês de março, como a Carol falou, o mês das mulheres. Temos muitas mulheres na nossa equipe, né? A nossa equipe é uma equipe bem plural, para quem não nos conhece ainda, estão convidados a virem nos conhecer. Então já deixamos aqui o nosso beijo a todas as mulheres da nossa equipe, às nossas clientes, mulheres também, e a você que pode ser aí nossa futura cliente ou então que é nossa seguidora aqui nas nossas redes sociais. Um excelente mês de março para nós, né? Que seja um mês lindo, um mês tranquilo, o ano iniciando pós-carnaval, o verão finalizando. Então, que seja um mês de muita leveza para todo mundo. Obrigada pela audiência de vocês sempre, por estarem consumindo o nosso conteúdo. E um abraço e um beijo em todos vocês. Carol, obrigada pela parceria de sempre. E até logo! Obrigada, Fran. Um beijo, pessoal. Até a próxima.